essa palestra importante e motivadora também. Porque hoje, diante dessa reforma trabalhista, as pessoas querem ouvir geração de emprego. Por que a reforma não impactou nessa expectativa do Brasil? Um amigo muito querido mais cedo levantou essa leve para mim, ele está completamente cercado de razão, né? Havia entrado ali no camarim antes de proferir a palestra. De fato, a reforma trabalhista ela não tem um condão mágico de mudar a economia. A gente precisa mudar a economia e não vai ser através da lei, né? Então a reforma trabalhista foi tímida, completamente tímida para gerar empregos. Prometia a criação de 10 milhões de empregos, a gente viu que nós continuamos com as mesmas taxas de emprego, que oscilam entre 12,5% e 13%, né? E também não gerou a reforma trabalhista levas de escravos. A gente precisa muito mais do que pensar na reforma trabalhista, em lei, juridiquês, em política, a gente precisa pensar em políticas públicas que tragam emprego. Eu também sou partidário dessa opinião. E com relação, por exemplo, quando você falou que a crise começou ainda no governo Dilma, em função, sei lá, da própria forma de habilidade de Dilma, mas no meu consentimento, no meu ponto de vista, respeitando o seu, eu acho que começou com a crise na Europa. As nossas commodities ficaram engessadas, principalmente o ferro e as fruticulturas também aqui do Vale. Isso foi um Concordo. A postura, na verdade, para concordar com você, o que houve foi a manutenção da mesma política econômica anterior quando éramos ricos. Quando éramos ricos nós podíamos gastar muito, mas as commodities elas não eram mais tão valiosas e nós continuamos gastando muito, né? Esse foi o erro, na minha opinião, da política de Dilma Rousseff. Ou seja, talvez a gente nem discorde tanto assim, entendeu? Porque eu concordo que nós tivemos um fato que mudou a economia brasileira e deveria haver, a partir desse momento, também uma modificação da política econômica. Se fala que a reforma trabalhista tirou direito. Isso é verdade ou mentira? Tirou as horas em itinério e tirou a possibilidade do empregado, ao postular na justiça uma indenização, de conseguir valores mais consonantes com o tamanho do dano. Outros direitos, eles não foram revogados, eles foram alterados e não houve essa sangria desatada de perda de direitos não, por incrível que pareça. Haroldo, eu quero lhe agradecer, colocar à disposição do nosso site aqui na região e parabéns pelo conteúdo e a forma como você conduz a palestra. Eu agradeço, eu gostaria que todos os lugares do Brasil houvesse uma plateia distinta dessa. Eu venho de uma cidade que é bem maior do que Petrolina e onde eu tenho uma dificuldade grande, há uma dificuldade grande a gente fazer uma assistência tão qualificada, né? Que foi por mais de 2 horas, brother. Eu sou acostumado a falar 50 minutos sobre um tema específico, eu falei de muita coisa por mais de 2 horas e o pessoal ficou até o final. Penso o pessoal para gostar de erudição, de cultura, né? Tá, eu vou aprender muito com vocês e obrigado por ter lembrado de mim e ter conversado comigo aqui mesmo. Professor, tem uma pergunta. Vai lá, Rocha. O Olavo de Carvalho, grande filósofo, ele tem uma teoria que ele defende, que inclusive virou livro, né, do jornalista Felipe Moura Brasil, da Jovem Pan, que ele ensina, né, como o ser humano ser menos idiota. Né? Tem um livro justamente pautando sobre isso. Na sua opinião, o que é que o brasileiro deve fazer para ser menos idiota? Eu acho que todos nós, qualquer cidadão da face da terra, para ser menos idiota, ele deve refletir, pensar, sem medo de estar errado, sem medo de ter uma opinião ridícula. Na verdade, nós nos aproximamos da idiotice quando nós compramos opiniões alheias, entendeu? O grande lance, ninguém considera idiota uma pessoa apenas porque pensa diferente. A gente considera idiota a pessoa que segue o comportamento de manada, que consome na usinas de ideias do Facebook e do WhatsApp. A gente não acha ignorante uma pessoa que tem a própria opinião. Isso não acontece. No fundo, a gente até aprende a admirar a pessoa que, divergindo da gente, tem as próprias opiniões.